Fala aí, meu povo. Hoje nós vamos falar das proteínas, tá? Então, algumas informações básicas sobre elas. Elas são formadas por cadeias de aminoácidos, tá? Uma ou mais cadeias. Em relação a cálculo de calorias, né? A gente já viu isso anteriormente, mas vale lembrar que 1 grama de proteína armazena 4 quilocalorias, tá? De energia. E quando a gente for pensar em função, são várias, tá? Então elas podem atuar como enzimas, né? Aumentando a velocidade com que as reações químicas ocorrem, né? Regula o metabolismo, né? Atuam no movimento através, você tem proteínas, né? Responsáveis pela contração muscular, tá? Atuam na proteção do corpo, né? Na defesa ali do organismo, né? Entre outras, tá? Deixei para vocês esse quadro aqui, aonde você tem o tipo de proteína, o papel e a função que elas exercem. Então vocês deem uma olhada com calma, tranquilo? Importante da gente ter noção é a estrutura, tá? E aí quando a gente fala de proteína, como eu falei para vocês, são cadeias de aminoácidos. Então vamos dar uma olhadinha na estrutura de um aminoácido. Então da esquerda para a direita a gente consegue localizar o grupo amina, tá? Ali o NH2. A gente tem o carbono que a gente chama de carbono principal, tá? O hidrogênio. A gente vai ter uma cadeia lateral, que é o radical, né? E a gente tem o grupo carboxila, tá? Então é bom a gente ter em mente como que é a estrutura de um aminoácido, porque às vezes aparecem questões que você tem que identificar dentro daquelas estruturas ali quem é o aminoácido. Então vale o foco, tá? Aí aqui só um exemplozinho, né? Como eu falei para vocês, a proteína ela é uma cadeia de aminoácidos e esses aminoácidos estão um ligado ao outro, tá? Essa ligação, ela ocorre através de ligação peptídica, tá? Então é bem importante a gente ter em mente que o nome da ligação entre os aminoácidos é ligação peptídica. Ainda dentro de aminoácidos, né, um conceito bem legal da gente ter em mente é o de aminoácidos essenciais e não essenciais, tá? Nós chamamos de aminoácidos essenciais aqueles que o nosso corpo não produz. Então é necessário que a gente obtenha esses aminoácidos através da alimentação, tá? Já os não essenciais são aqueles produzidos pelo nosso próprio corpo. Então não existe tanta necessidade da gente estar correndo atrás desse tipo de aminoácido, já que o próprio corpo produz, tá? Em relação à estrutura da proteína, nós temos aí 4 classificações: estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Então, na estrutura primária, a gente vai observar uma cadeia linear, tá? E ali bem ao nível dos aminoácidos, né? Então a gente consegue observar aqui 2 cadeias, nessa cadeia A e essa cadeia B. É muito bom nesse momento vocês se atentarem realmente a como essa estrutura se apresenta, porque também aparecem questões onde colocam ali a estrutura dessa proteína e você tem que dizer se ela é primária, secundária, terciária ou quaternária. Já na estrutura secundária, nós temos 2 tipos, a beta preguiada, tá? Ou alfa-hélice, né? Em algumas literaturas você também pode ver essa beta preguiada sendo chamada de folha beta. Então, basicamente, o que a gente tem que entender? Essa beta preguiada, ela parece uma folha dobrada, tá? Uma folha com dobraduras, né? Já a alfa-hélice, ela realmente vai ter um formato de hélicezinha. Tá? E aí sim, uma outra coisa muito importante é que na estrutura secundária a gente consegue observar essa estrutura 2D. Já a estrutura terciária, ela fica muito tranquilo de visualizar, né? Porque você tem esse aspecto 3D, o desenho. Então, quando você olha, você consegue identificar que é uma estrutura terciária. Já a quaternária é como se fosse você tem 2 ou mais estruturas terciárias ligadas umas às outras, tá? E aí, só para a gente poder ter uma visão do todo, olha só, a gente tem a cadeia linear, né, que a gente chama de estrutura primária, a secundária, esse formato 2D, onde a gente tem a beta preguiada e a alfa-hélice, a estrutura terciária da proteína, que ela tem esse aspecto tridimensional, 3D, e a quaternária, né, onde a gente tem 2 ou mais proteínas de estrutura terciária ligadas, tá? Uma outra coisa importante
está relacionado ao conceito de desnaturação das proteínas, né? Então, a proteína, quando ela está funcional, ela está ali toda enovelada, tá? Tá ali você tem aquele aspecto tridimensional ou bidimensional dela. Então, a desnaturação, o que acontece? Essa proteína, ela perde essa conformação espacial que ela tem, né? E com isso, ela vai perdendo a função, tá? E aí é importante falar aqui também que determinadas proteínas, elas podem desnaturar, vão perder a sua função, mas depois elas conseguem voltar ao normal. A gente chama isso de renaturação. Só que para isso ocorrer, é muito importante que essa proteína mantenha pelo menos a estrutura primária dela, tá? Porque a estrutura primária, ela é muito importante nesse enovelamento da proteína. Se você perde a estrutura primária, ela não consegue voltar ao normal. Um bom exemplo de desnaturação, para a gente poder fixar, a gente pode observar no ovo. Então, quando eu pego um ovo cru, né, as proteínas estão totalmente funcionais, a clara, ela é rica numa proteína chamada albumina. Você consegue observar que ela é líquida. Quando essa proteína desnatura, né, por conta do calor, ela fica com um aspecto sólido, tá? Aqui nesse exemplo do ovo frito, a gente tem tanto a clara, né, desnaturada, quanto a gema. Ambas têm aspecto sólido após a desnaturação. Aqui a gente tem outro exemplozinho também de desnaturação da proteína. Por exemplo, quando você quer fazer coalhada, então você tem o leite, né, e você joga limão nesse leite. E aí você consegue desnaturar a proteína do leite, né, a caseína. Agora, por que que o calor, né, a gente falou em fritar um ovo, a gente falou em jogar limão para poder desnaturar a proteína. Existe uma relação, tá? Os dois principais, a gente tem 3 agentes desnaturantes principais: temperatura, pH e alguns agentes químicos. Então, quando você frita o ovo, você está elevando a temperatura, né? E com isso, altas temperaturas, a proteína ela tem uma temperatura ótima de funcionamento. Se você eleva essa temperatura, né, você ultrapassa a temperatura ótima, você desnatura essa proteína. Da mesma forma, o pH, tá? Proteínas têm pHs ótimos de funcionamento, então se você altera esse pH, você pode desnaturar a proteína. Agentes químicos também, como por exemplo o álcool, né? O álcool ele desnatura a proteína. Isso é muito utilizado contra bactérias, por isso que a gente passa álcool, né? Melhor ainda o álcool 70, tá? Em alguns produtos, porque a gente busca desnaturar as proteínas daquela bactéria e com isso destruí-las, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre enzimas na próxima aula, e aí a gente vai debater mais essa questão de temperatura e pH como agente desnaturante.